seja bem-vindo ao Campus Online Movimento Igreja. Nós vamos começar mais uma celebração online
E esse é o momento que eu peço a você para desligar tudo ao seu redor, se concentrar, porque esse é o momento em que Deus vai falar ao seu coração e também o momento que Deus quer receber de você adoração, entrega, as suas orações. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus com orações e ações de graça, tudo aquilo que preocupa, traz preocupação à nossa mente. Então esse é o momento agora que nós vamos celebrar a Deus. Venha comigo, vamos adorar o Senhor, vamos cantar para o Senhor, vamos entregar oferta, vamos orar, vamos aprender da palavra do Senhor todos juntos. Manda esse link para alguém que você quer abençoar e se prepare para ter esse momento de encontro com o Senhor. Tu és a minha razão, o ar em meus pulmões, guardou o meu coração, sem dúvidas me deu amor inexplicável, é fenomenal. E o que tua graça fez por mim é sobrenatural. Me diga como poderia me afastar de ti, se só tu és o caminho, a vida e a verdade. Me deu nova vida, um novo coração. Eu vivo pois livre sou em ti, mais do que um sonho me deu sua visão. Não preciso acordar, pois não é ilusão. Me dizem que eu mudei, sou diferente, querem saber o que eu sei, então eu disse assim: entregue sua vida a Jesus o Salvador, deixe tudo para trás, Ele já te libertou. Eu vivo pois livre sou em ti, mais do que um sonho me deu sua visão. Não preciso acordar, pois sei, você mudou a minha vida, pôs os meus pés no mais alto lugar. Nunca mais serei o mesmo, agora eu sei. Já não sou mais igual, meu coração mudou. O velho homem está morto e o que passou, passou. Não importa o que dizem, não me envergonharei do teu amor que transforma, nunca me esquecerei. Erga as suas mãos, se o conhece, então chame a quem quiser, pois estamos aqui para celebrar. E se Jesus já te salvou, comece a pular. Eu tenho um Salvador, é
Tua graça me alcançou. Meu futuro está em ti. Esperança encontro em ti. Pra sempre teu eu serei. Meu futuro está em ti. Esperança encontro em ti. Pra sempre teu eu serei. Meu futuro está em ti. Esperança encontro em ti. Pra sempre teu eu serei. És o que preciso, Jesus. O que sou entrego a ti. Quero te louvar, ó Jesus. Tua graça me alcançou. Então, como foi para você esse momento de adoração e de louvor a Deus? Sentiu a presença de Deus aí bem pertinho de você, onde você está? Eu tenho certeza que Deus recebeu a sua adoração se você fez ela de coração sincero. Não importa como você esteja, mas o Senhor, Ele recebe a adoração de um coração sincero e quebrantado. Nós agora estamos no momento da oferta. E aí, bem na sua tela, está aparecendo para você todas as informações para você fazer a sua oferta de maneira digital. Você pode transferir o seu dízimo, transferir a sua oferta específica para missões ou para ação social. É importante que você entenda que entregar as finanças, os bens materiais, também é uma forma de adorar a Deus. É uma forma de declarar gratidão, confiança e entregar a Deus aquilo que você tem para que o fruto do seu trabalho faça parte de algo imparável, que é o reino de Deus, algo eterno também. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Sobre isso, a Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria. Então, que você oferte agora, entregue o seu dízimo com alegria no seu coração. Deus te abençoe e prepare agora o seu coração para meditar na palavra do Senhor. Esse é o momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Prepare o seu coração, prepare a sua atenção. Não deixe que nada roube a sua atenção agora, não divide a sua atenção com nada, porque Deus vai falar ao seu coração, o Espírito Santo está aqui, Ele está aí onde você está. E eu tenho certeza que essa palavra vai responder a necessidades da sua alma, do seu coração, do seu espírito também. O tema de hoje da nossa mensagem, dessa celebração online, é como vencer a frustração. Será que a Bíblia trata sobre isso? Frustração? A gente aprende com os psicólogos, esses profissionais dizem que as crianças precisam passar por frustração, porque faz parte do amadurecimento. Criança que é muito poupada de frustração, ela cresce com alguns problemas, que vão aparecer sintomas logo na adolescência, na pré-adolescência, na vida adulta.
Então a frustração, ela tem um papel importante na construção do nosso ser, no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento, mas você e eu podemos concordar que não é uma experiência boa. A frustração não é uma coisa boa. Quando a gente se sente frustrado, a gente pode até mesmo adoecer. A Bíblia conta a história de Ana, uma mulher que ficou tão frustrada pelo fato de não conseguir engravidar, que ela entrou num profundo estado depressivo. Ana não comia mais, ela não sorria, ela não se alegrava. O marido cobrava dela uma reação positiva com a vida, mas ela não conseguia mais expressar boas reações com a vida porque ela estava com a alma adoecida, amargurada. Ela estava deprimida por conta de uma frustração muito grande de não conseguir ser mãe. A gente está agora vivendo o final do ano e no final do ano a gente costuma fazer um checklist, a gente costuma passar o ano inteiro à vista para poder saber o que foi bom, o que não foi bom. E é interessante a gente descobrir que nós temos a tendência a dar ênfase àquelas coisas que não foram boas. Por isso, é muito comum a gente viver, principalmente nessa época do ano, que é o finalzinho do ano, a gente viver profundos sentimentos de frustração. E a frustração, ela é um sentimento. E a gente não descobriu ainda onde ficam os botões, onde a gente liga e desliga sentimentos. A gente não sabe muito bem como deixar de sentir algumas coisas. Seria tão bom se a gente de repente dissesse assim: não quero me sentir frustrado, e você parasse de se sentir frustrada. Não quero me sentir irritada com isso. Não quero me sentir ansiosa, ansioso com isso. De repente parasse de se sentir ansiedade. Mas o que a gente percebe é que esses sentimentos vêm e a gente não consegue controlar esses sentimentos. Mas a Bíblia traz um aprendizado para nós. A Bíblia nos ensina como lidar com esses sentimentos todos que vêm e a gente não sabe muito bem como desligar, como parar de sentir, e especialmente com a frustração. E eu quero ler um texto bíblico com você para você entender como que a Bíblia nos orienta com relação a sentimentos assim, e especialmente hoje a gente está focado na questão da frustração, como lidar com a frustração. No livro escrito por Jeremias, Lamentações de Jeremias, portanto é o livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 20, 21 e 22, diz assim: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aqui são palavras de um profeta que está amargurado. Sem dúvida, ele está sentindo frustração. Esse homem foi um jovem que não se casou, que profetizou coisas horríveis que iriam acontecer com o povo que ele amava, o seu povo, com ele mesmo, a sua parentela, a sua família. Essas coisas aconteceram que ele profetizou e ele em momento nenhum foi recebido carinhosamente por trazer essa profecia. Ele foi perseguido, ele foi desprezado, ele foi machucado, ele foi rejeitado. Ele sofreu muito por trazer uma profecia em nome de Deus. Ele estava trazendo a profecia de que o povo seria levado em cativeiro pela Babilônia, e as pessoas reagiram muito mal. Então não bastasse a frustração de viver dias em que coisas terríveis estavam acontecendo. Talvez você tenha sentido isso na pandemia. A gente viveu dias que a gente sabia que estava vivendo história, né? Daqui a alguns anos vão estudar o que a gente está vivendo. E que frustração, que tristeza estar vivendo um capítulo da história tão ruim, em que as pessoas estão morrendo e a economia está quebrando e as pessoas estão trancadas dentro de casa, e todos os desdobramentos que a pandemia trouxe em tantas áreas. Então, às vezes, a gente se pega vivendo um contexto que é frustrante. Um contexto econômico, familiar, de saúde, uma situação que é frustrante. Jeremias estava vivendo algo muito frustrante. Ele estava vivendo dias em que o seu povo não iria desfrutar de grandes glórias, como aconteceu com
nos dias de Davi e de Salomão, mas o seu povo seria castigado, dominado, prejudicado, assolado, levados cativos. Que frustração perceber que está vivendo um tempo como esse. Então ele expressa essa sensação ruim e ele diz: eu me lembro de tudo isso, eu concluo tudo isso e a minha alma fica abatida, a minha alma se desfalece, eu me entristeço. É isso que a frustração causa na gente, um abatimento, uma tristeza. Você investe na faculdade, numa profissão, e quando você finalmente tem o diploma na mão, você não consegue um lugar no mercado de trabalho. Que frustração! Eu escolhi uma profissão, gastei dinheiro pagando essa faculdade, gastei horas de estudo, anos da minha vida, e agora eu não consigo ter um retorno digno para sustentar a minha vida e a minha família a partir dessa profissão que eu escolhi. Que frustração! Eu gosto tanto dessa área, mas eu não consigo ter um rendimento para sobreviver. Que frustração ter educado os meus filhos, ter criado os meus filhos da melhor maneira que eu pude e eles têm comportamentos que me deixam tão decepcionados. Tão decepcionada, tão decepcionado. Comportamentos que me deixam triste, porque eu me sinto frustrada com o resultado da vida adulta dos meus filhos. Me sinto frustrado, me sinto frustrada. Me sinto frustrado no casamento, me sinto frustrada no casamento, me sinto frustrado financeiramente, relacionamentos. Que frustração receber um diagnóstico de uma enfermidade. É uma tristeza, é um abatimento que faz com que a alma perca o brilho, perca a força, perca o vigor, e Jeremias estava desse jeito. Então, o que a gente deve fazer? O que esse homem fez quando ele estava cercado de sentimentos ruins que ele não conseguia arrancar do peito? Talvez você esteja se sentindo assim. O que esse homem fez? Ele diz: eu me lembro de tudo isso, eu considero todo esse cenário, no verso 20 ele diz, e eu me desfaleço, eu me entristeço, eu morro por dentro. Dentro de mim há uma tristeza sem fim, mas todavia, entretanto, sobre tudo isso, o verso 21 diz, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Talvez aí na sua versão esteja escrito assim, trago à memória aquilo que me pode dar esperança. Realmente a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, mas existe uma coisa que nós conseguimos controlar, os nossos pensamentos. A gente pensa aquilo que a gente escolhe pensar. Não é todo pensamento que vem à sua mente que você deve pensar. Você deve escolher o que pensar. Ele estava escolhendo o que pensar e ele diz, eu me lembro do que pode me dar esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, mesmo sentindo tudo isso, eu decido no que eu vou pensar. E sabe de uma coisa? Eu vou te dizer. Logo depois de pensar, você vai sentir. Você não consegue diretamente mudar o seu sentimento, mas você consegue controlar os seus pensamentos. E o resultado dos seus pensamentos são novos sentimentos. Você escolhe o que você vai pensar. E em seguida, a continuidade desses pensamentos vão começar a mudar os seus sentimentos. Então escolha hoje o que pensar. Ele escolheu no que pensar quando ele estava diante de uma frustração muito grande. Ele escolheu não ficar pensando nos prejuízos, ele escolheu não ficar pensando na parte ruim, ele escolheu pensar numa verdade eterna. E o que ele escolheu pensar? Verso 22 diz o que ele escolheu pensar. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, a cada manhã. Ele decidiu pensar na verdade do amor de Deus, da certeza da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e ele se abrigou nesse pensamento. A minha palavra para você hoje, que está lidando com uma frustração muito grande, é pare de se espantar com a sua frustração. Pare de ficar tão assustado com esse resultado ruim de alguma coisa que te surpreendeu negativamente. Decida pensar, já que você não consegue controlar o que você está sentindo agora. Decida pensar no que você vai
vai abrigar na sua mente agora. Você tem um poder sobre a sua mente, então você vai agora decidir pensar na bondade, no amor do Senhor, na certeza de que Ele está vivo, Ele te vê e Ele é poderoso para te socorrer e para te surpreender no futuro. E então logo, esse sentimento de aperto, de angústia que a frustração traz, será substituído por sentimento de esperança, por sentimento de alívio, por paz. Isso é possível viver, sim. Realmente a gente não consegue mudar algumas situações. Jeremias não conseguia mudar toda aquela realidade. Não conseguia mudar. Era frustrante tudo aquilo. Mas Jeremias conseguia mudar o seu interior a partir do que ele decidia pensar. Você está terminando o ano agora e você pode pensar numa lista de coisas que deram erradas e pode dormir e acordar pensando nessa lista de coisas que deram erradas. Pode sentir pena de você mesmo, pode se sentir triste e você pode continuar pensando isso. Ou você pode escolher pensar nas misericórdias de Deus que são certas, no amor de Deus que é certo, na bondade e no poder de Deus que é real e deixar que isso entre em você e substitua os sentimentos de angústia que você está sentindo hoje, de tristeza, de abatimento. Eu acho lindo como Jesus nunca ficou melindrado com a frustração. Deus nunca ficou melindrado ao lidar com a frustração na vida do homem. Tem uma passagem muito interessante que eu quero ler para você, para a gente finalizar, que está no Evangelho de João. Você pode abrir aí sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 21, lá no último capítulozinho. Nós vamos começar no verso 19. E diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Eu vou começar no verso 17 no verso 15 para você entender melhor. Diz assim, ó: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E Pedro respondeu para ele, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então o verso 18 diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Eu acho esse texto muito interessante e a gente conhece bem ele porque ele fala daquele momento tão famoso e conhecido que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então pastorei as minhas ovelhas. E 3 vezes Jesus pergunta isso a Pedro e Pedro diz que ama e como resposta Jesus diz: Pedro, então pastorei as minhas ovelhas. O que eu acho interessante é que logo depois disso Jesus dá uma notícia terrível para Pedro. Eu não gostaria de receber essa notícia. Jesus disse para Pedro: olha, você vai querer ir para um lugar e não vai querer ir para outro e vai ser levado. Você vai ter que estender as mãos para que outra pessoa vista você. E ele está falando sobre a morte de Pedro. Eu acho isso maravilhoso, eu acho maravilhosa a forma como a Bíblia lida com a realidade da vida. Então Jesus estava tendo um momento ali que estava pedindo a Pedro para liderar, para pastorear, cuidar do rebanho dele na terra, das ovelhas. E completando isso, Jesus disse para Pedro: olha, você vai ter uma morte e não vão ser dias fáceis, não vão ser dias bons.
Da mesma maneira, uma multidão estava seguindo Jesus, ele começou a discursar para aquela multidão e as pessoas começaram a ficar indignadas e foram embora. E ele virou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir com eles? Jesus nunca se melindrou com receio de decepcionar as pessoas, com receio de causar frustração nas pessoas. Ele estava dando uma notícia ali para Pedro que não era muito boa. Eu não sei como você gostaria, pensa, né, que seria a melhor maneira de partir dessa vida para outra. Eu costumo dizer que eu acho que dormindo é a melhor maneira de se deixar essa vida e ir para a eternidade. Mas eu não gostei muito da proposta do que Jesus falou para Pedro. Olha, Pedro, você vai ficar debilitado, você vai querer ir para um lugar e não vai. Você não vai querer ir a outro lugar e as pessoas vão te levar. Outras pessoas terão que vestir você porque você não vai conseguir se vestir. Então, naquele momento em que Jesus poderia dizer assim: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas porque você vai ser sempre muito feliz, bem-sucedido, nada de ruim vai acontecer para você. Ele profetiza e anuncia para Pedro momentos difíceis no final da sua vida em que ele iria passar por situações frustrantes. Eu quero ir em um lugar, mas não estão me levando. Eu não quero ir a outro lugar e estão me levando. Que frustrante não ter autonomia para decidir isso. Que frustrante não poder vestir a minha roupa, eu tenho que estender a mão para outro me vestir. Que frustrante. Eu acho linda a maneira como o céu, como Deus, como Jesus lida com a frustração na terra. Nós não precisamos nos escandalizar com a frustração e nem fingir que ela não existe. A frustração existe, tem uma série de coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas elas acontecem. Mas existem duas maneiras de passar por isso. Ou ficar muito amargurado, triste e entrar numa caverna escura e solitária, ou escolher pensar nas verdades eternas de Deus e gastar a sua vida naquilo que não pode ser frustrado, que é a eternidade. Sabe, querida, a eternidade não pode ser frustrada porque ela foi comprada por Jesus. Então, gaste a sua vida em tudo que é eterno e você cada vez vai lidar melhor com a frustração. Não estou dizendo você aqui que você não vai se frustrar, porque Jesus falou para Pedro assim: olha, dias frustrantes estão te esperando pela frente, e eu creio que tanto para você quanto para mim, isso também de alguma maneira vai se evidenciar, mas existe uma forma melhor de viver do que só esperar ficar satisfeito com a vida. O contrário da frustração é satisfação. Então a gente pode gastar a nossa vida esperando ficar satisfeito com a vida e ficando terrivelmente decepcionado e paralisado quando aquilo não acontecer, aquela satisfação não acontecer e a gente fica frustrado. Ou então nós podemos decidir viver por algo que não é perecível, algo que é eterno. Nós podemos decidir viver pela eternidade e ainda que a gente viva decepções e frustrações aqui na Terra, nós vamos assimilar tudo isso. Deus vai nos ajudar a nos levantarmos das dores, porque as dores vêm, a gente sente falta, a gente sente tristeza, a gente sente decepção, a gente sente frustração. Mas isso não precisa ser uma caverna emocional, existencial para você. Você não precisa brigar nesse lugar. Não precisa ser uma pessoa triste porque você se frustrou em algumas coisas. Existe mais para viver. Traga à sua memória coisas que podem gerar bons sentimentos em você, pode te gerar esperança. Que coisas são essas? Deus existe. Ele é amoroso. Ele cuida de você, ele está perto, ele não está distante. E existe um futuro aí com coisas maravilhosas para você viver também, apesar de frustrações algumas vezes na vida. Eu quero orar com você agora. Eu não sei o quanto está doendo em você refletir sobre frustração, porque eu não sei o tamanho da sua frustração. Mas eu tenho certeza que seja qual for a sua frustração, a maior de todas, que é a morte, foi vencida por Jesus. E todas as outras, o Senhor pode te consolar, te confortar e ensinar a sua mente a pensar no que deve ser pensado, nas coisas eternas, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, ser grato a Deus por tudo isso, e então você vai sentir que os seus sentimentos vão começar a mudar e vai haver cura na sua alma e no seu coração. Você pode orar comigo? Feche seus olhos aí onde você está. Fale com Deus agora. Talvez seja o momento de você chorar.
seja o momento de você chorar e chorar na presença de Deus e lamentar pela frustração tão inesperada, tão dolorida que foi a morte de alguém, que foi o resultado de um casamento, o comportamento de um filho, uma infelicidade financeira, uma surpresa ruim na saúde. Você pode chorar. Você pode, porque tem colo para você. Deus vai te dar colo. Mas você não precisa ficar nesse lugar de frustração e de dor. Você pode renovar sua mente em Deus, ser curado, consolado e se levantar para fazer coisas grandes, maiores, coisas eternas. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante do Senhor agora a vida de cada um que está através dessa palavra que é tua, a palavra eterna, tendo uma experiência contigo, Espírito Santo. Eu peço que nesse momento um processo de cura aconteça no interior do meu irmão e da minha irmã. Que haja, ó Deus, a cura de feridas por conta de decepções e de frustrações na vida. Situações inesperadas, decepcionantes, frustrantes, ó Deus, que vieram para trazer dor, ferida e fazer a alma do meu irmão, da minha irmã sangrar. Nesse momento eu peço que o Senhor traga conforto, o Senhor traga consolo, o Senhor traga a cicatrização dessa ferida. E que no lugar, ó Deus, desse sentimento de vazio, de angústia, de solidão, de morte, de falta de vontade de viver, comece a nascer, ó Deus, a esperança por causa da misericórdia e da bondade do Senhor, por causa do amor do Senhor. Eu peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor esteja tocando no entendimento, na mente do meu irmão, da minha irmã, para que ele decida no que pensar, para que ela decida no que pensar. E que os pensamentos sejam pensamentos que vão trazer bons sentimentos, sentimentos de esperança, sentimentos de paz, sentimentos de ânimo, ó Deus. Eu peço que esses pensamentos sejam pensamentos pautados na palavra do Senhor. Pensamentos, ó Deus, sobre a certeza de que o Senhor existe. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor é poderoso para consolar. O Senhor é poderoso para curar, para sustentar, para levantar aquele que está caído, sem força. O Senhor é poderoso. As misericórdias do Senhor são certas. As misericórdias e a bondade do Senhor são certas. Nós podemos esperar por elas como esperamos pelo sol no dia seguinte, no amanhecer. Ah, Senhor, abençoe. E não permita, ó Deus, que o meu irmão, que a minha irmã entre numa caverna de solidão, de tristeza, de morte, de falta de força e de vontade de viver. Mas que ele se coloque de pé, que ela se coloque de pé diante da vida e seja usada pelo Senhor para fazer obras eternas, para cuidar do povo do Senhor, para usar os seus dons na obra do Senhor, para que frutos eternos, porque a eternidade, Senhor, vem das mãos do Senhor e ela jamais nos frustrará, jamais nos decepcionará. A eternidade é uma garantia que nós podemos experimentar desde agora e por isso nós oramos agradecendo por conta de Jesus, por causa do nome de Jesus, porque sabemos que é por causa dele, é por causa deste nome, desse sacrifício, da pessoa de Jesus que nós podemos desfrutar de paz, de alegria, de esperança, mesmo passando por frustrações na nossa vida. Ah, Senhor, nós te agradecemos muito e te louvamos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. O Senhor é o único Deus da nossa vida. Nós te amamos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Reflita e vigie os seus pensamentos. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria.
seu coração depois de meditar na palavra de Deus. Muitas coisas Deus está falando com você, né? Coloque em prática, compartilhe isso com outras pessoas. Abençoe sua célula. Se você não está em célula, entre em contato com a gente. Vamos viver em célula, viver em comunidade, em intimidade. Isso é uma bênção. Quero deixar um recado muito importante para você. Nós estamos em semana de celebração de Natal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nas celebrações de Natal. Não se esqueça que o mais importante é celebrar Jesus que nasceu um dia para morrer pelos nossos pecados e nos salvar, e amar e abençoar as pessoas. O resto fica em segundo plano. O que eu quero dizer para você com relação à celebração de Natal é que nesse próximo domingo agora nós teremos uma incrível celebração de Natal montada especialmente para comemorar essa data às 10 da manhã. Então às 10 da manhã vem com a sua família, traga os convidados, se tem gente de fora viajando aí hospedado na sua casa, traga também. Vamos celebrar Jesus aqui, nós vamos ter uma cantata de Natal domingo às 10 da manhã e nós não teremos a nossa programação à noite. Então no próximo domingo, apenas no horário da manhã, às 10 da manhã, nós teremos a celebração de Natal, uma cantata, e nós à noite estaremos com nossas famílias, com as nossas células, e estaremos celebrando Jesus nos nossos lares. Então, aguardo você, Deus te abençoe muito e Feliz Natal!